Então, quem acompanhou a, a época do auge, meados dos anos 90 da MTV Brasil, né? Nós tínhamos um programa, não, na verdade era um trabalho em prol das bandas, né, e de cantores e artistas de renome aqui no Brasil, músicos. E nisso surgiu o MTV Acústico Brasil, Acústico MTV Brasil, melhor dizendo, né? E para quem pegou essa época do MTV Acústico Brasil, eu confesso que pessoas foram bastante privilegiadas, porque é uma mistura de proeza, competência e o crime la crime da própria música brasileira. Então eu vim aqui, eu vou passar para vocês agora sim, a minha opinião apenas, tá? Foi muito difícil colocar esse top 10, esse ranking, porque tiveram muitos acústicos, bons acústicos, que eu não sugeri aqui, que eu não citei, né? E muitas pessoas vão discordar de mim, enfim, mas é assim, a opinião não se discute, né? Cada um tem a sua, e eu citei aqui, eu separei os 10 melhores acústicos da MTV de todos os tempos pra mim, a MTV Brasil, beleza? Então, eu vou citar aqui a partir ordem crescente, tá bom? Aliás, ordem decrescente. Posição 10 pra mim, vamos lá. Posição 10, eu cito o Acústico MTV Bandas Gaúchas. Por quê? É curioso, porque eu conhecia as bandas praticamente pela transmissão do Rock Go, né? Paulo Bonfá e Marco Bianchi, né? Onde muitos integrantes da banda gaúcha eu não conhecia, eu até mesmo não gostava muito, né? Enfim, esse acústico me fez mudar de ideia e eu considero um dos melhores pupurris de todos os acústicos, engraçado, né? As próprias canções que ficaram melhores depois desse acústico, e bandas como Bideobaldi, Vanderbilt, né, que é o cantor solo, ele tem uma bandinha dele, e principalmente Ultraman, mano, que eu juro a você, eu não conheci Ultraman. E Cachorro Grande, né? Cachorro Grande já tinha um certo nome, eu já conhecia um pouco mais. Me fizeram admirar esse grande acústico de 2025. Eu lembro muito bem desse acústico, porque até agora, de todos os acústicos que eu já tinha observado, visto, né, acompanhado, foi a primeira vez que juntaram em um acústico só 4 bandas. Enfim, as bandas tinham tempo para cantar, né? Quem gosta e outra interessante, que a cena gaúcha ali é importante também pro cenário do rock nacional. Eu não botava fé, até porque, cara, eu era muito novo. Eu tava meio que engatinhando ainda, né? De sentir, de consumir músicas de qualidade, né? Se bem que com 14, 15 anos, pra época lá, 2004, 2005, 16, já conhecia bastante. Cara, e é muito bom, velho. Principalmente a música de Ultraman com Marcelo Falcão, né? Aquela Dívida, que eu cantei muito, né? Bideobaldi também, Vanderbilt, né? Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro, que trouxe, né, o repertório para o acústico. Foi muito bom. Cachorro Grande, não sou muito fã de Cachorro Grande, não sei se é a questão mesmo do meu estilo musical, mas eu sei que é importante Cachorro Grande no cenário do rock nacional gaúcho. O rock gaúcho e o rock nacional também. Eu gosto daquela música, sinceramente. Felizmente, no acústico ele não tocou. Não sei se ele foi lançado antes. Acho que ele foi lançado depois, sinceramente. Mas enfim, a posição número 10 fica para o acústico Bandas Gaúchas. Beleza? Posição número 9. É polêmico. Acho que a maioria aqui vai ser polêmica.
Mas eu considero como posição 9 o Acústico MTV de Jorge Benjor. É, o Acústico MTV de Jorge Benjor. Cara, Jorge Benjor eu considero o Acústico MTV. Ele é de 2002. Eu considero como a MPB raiz, cara. Porque depois de assistir novamente, vamos lá. 2002 eu tinha 14 anos. Eu não tinha reparado o quanto ele era bom, que eu assisti agora depois de Homem Já Feito. E penso que pelo fato de ser um adolescente, ainda estar em transição, também no gosto musical, como eu já tinha citado aqui na posição 10, pra mim era música de velho, né? Coisas de adolescente. Agora já me feito, né? Reconheço obra-prima da nossa música brasileira, mano. Lembro que adorava a música Filme Maravilha. É porque não apenas gostava muito de futebol, né? Eu consumia futebol, consumo até hoje. Mas tudo que acerca o tema. Também Uma Maraúma, né? O Mengo, me fez, assim, ter um certo carinho por esse acústico. Mas eu repito, eu assisti agora. Quando eu tô fazendo esse vídeo para vocês, se não fosse um bate-papo podcast aqui, das minhas opiniões, eu assisti todos os acústicos. Todos os acústicos. Passava um pouco as músicas, né? Porque eu estava querendo produzir o conteúdo aqui. Mas o do acústico Jorge Benjor realmente, cara, é muito lindo, pô. Muito lindo. O arranjo das músicas, a qualidade da melodia. Quem manja de música sabe o que eu estou falando. Então, posição 9. Fica com o acústico Jorge Benjor. Vamos lá. Posição número 8. É polêmico também, que para muitas pessoas ele seria top 3. Mas é porque foi muito difícil fazer aqui, né? Mas para mim, a posição número 8 fica para o acústico MTV Capital Inicial. Pois é, Capital Inicial. Pô, Capital Inicial foi um marco pro começo dos anos 2000. E eu ainda criança, escutei demais esse CD, cara. Meus primos mais velhos, quando, na época, era época de final de ano, tal, quando as famílias se reuniam, Natal, Ano Novo, era comum colocar CD. Porque era tempo analógico, né, velho? Colocar o CD pra tocar até o talo. E realmente, eu conheço Capital Inicial por causa desse acústico. E por não ser da minha época, as bandas dos anos 80, o próprio Capital Inicial ela ressurgiu nesse acústico, cara. E as músicas mais conhecidas até hoje vieram regravadas, né, se não me engano algumas, e melhoradas nesse trabalho, esse álbum do acústico. Primeiros Erros, Fogo, Tudo Que Vai, Cai a Noite, enfim. São clássicos, né? Até hoje, faz parte de Capital. É o carro-chefe de Capital. Uma curiosidade minha também, eu confundia muito, porque, assim, eu achava que o Kiko Zambian, que era integrante da banda, como segundo vocalista, tá vendo você? Acho que muitas pessoas também achavam isso. Na verdade, era só uma participação, né? Tem umas músicas compostas por ele também, se eu não me engano, Primeiros Erros é dele. Enfim, se tiver errado, vocês me corrijam. Realmente o acústico foi importantíssimo, cara, porque para o começo dos anos 2000, no cenário do rock nacional, é a virada da chave da própria banda. Isso aí não tenha dúvida. Capital Inicial ressurgiu depois desse acústico aí. Tava no meio no ostracismo, mas eles deram a volta por cima nesse acústico. Vendeu muito, velho. Vendeu muito esse CD aí também. Se não me engano, foi disco de platina. Foi disco de diamante, sei lá, uma coisa assim. Vamos lá, posição 7. Posição 7 fica com o acústico Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí é muito especial pra mim, poxa, porque além das próprias canções que eu aprendi nesse trabalho maravilhoso da banda, tem um detalhe curioso. Sempre vou colocar detalhe aqui, porque é um bate-papo nós aqui, eu tô falando também até de experiências de vidas acerca dos acústicos, né, que eu acompanhei. É um detalhe curioso. Eu não gostava da banda e, consequentemente, das próprias músicas dela, né? Mas é aquilo, né? Parece que o acústico veio para mudar da água pro vinho. Pode perceber, pessoal, é verdade, né?
e bandas que para muitas pessoas eram ruins, que é o meu caso. Eu não gostava de Engenheiro do Havaí, mano. Incrível que depois de eu consumir bastante esse trabalho, praticamente todas as canções eu sei cantar. Todas é exagero, mas, poxa, sei lá, de 15 canções do acústico, eu sei cantar umas 7. Né? Também tenho um carinho por ele, pois a minha avó, é engraçado isso, a minha avó aprendeu a cantar a vida real, porque tinha uma chamada na emissora de TV aqui de Recife, que ela patrocinava também, era a dona do Tribuna FM, né? Que era a mesma rede. E nessas chamadas de comerciais aí parecia o clipe Vida Real de Engenheiros do Havaí, do acústico. E ela aprendeu a cantar Vida Real. Era um trechinho, mas eu não me esqueço até hoje. Ela toda vez cantava quando passava o comercial, né? A Vida Real. Enfim, ó, Don Quixote pra mim, ele é atemporal. Eu adoro essa música, bicho. Adoro Don Quixote. Pra mim é a melhor que tem. E com isso me balança até hoje, né? O próprio vocalista lá, Humberto Reisinger, né? Ele entregou muito bem. É um acústico muito bonito. É bacana demais acompanhar. Calou minha boca, Engenheiro do Havaí. Pelo menos esse acústico aí, eu vi que realmente a banda merece respeito. Vamos lá. Posição 6. Posição 6 fica com... Foi o que eu falei. Banda Gaúcha, Jorge Benjor, Capital e Engenheiros. Agora é a posição 6, é isso mesmo. Posição 6 vai pra mim ficar com o acústico do Ira, velho. Acústico do Ira. Ó, o acústico do Ira é um misto de surpresas pra mim também, porque de aprendizado muito em relação à cena do rock paulista dos anos 80 e 90. Eu confesso que no máximo eu tinha uma pequena noção desses estilos de banda, pouco parecido com Titãs, né? Que é daquela escola ali, daquela cena do rock paulista. Por exemplo, entretanto, no aspecto comercial de novelas e comerciais da época. Por isso que eu conhecia mais Titãs. Tocava direto na Globo, tocava muito na MTV também, na parte mais underground. Então, o Ira praticamente eu só comecei a gostar depois que consumi esse acústico, parecido com o Engenheiro da Havaí. Antes do acústico, o máximo era o clipe que me impactou demais, que era o da canção Entre Seus Rins, dos famigerados Ventrículos. Quem assistiu, já assistiu esse clipe Entre Seus Rins sabe o que eu estou falando, beleza? Fleito Fatal, até a direção de Selton Mello, né? Aquele Emílio Ciolo Neto, um belo ator também. É muito massa o Fleito Fatal. A música também é pesada, que surgiu do próprio acústico, né? Girassol, com a participação de Samuel Rosa, e Eu Quero Sempre Mais com Pete, que me trouxeram a admirar a banda nesse acústico. Eu acho que foi até legal, porque eles conseguiram trazer, além, claro, o público mais jovem com a participação deles, pô. E principalmente Pete, né? Pete tava ali, nova, Pete tava com a banda estouradaça, começo dos anos 2000, 2003, com Admirável Chip Novo. Isso. Também tem, não posso esquecer, da menção honrosa de Edgar Scandurra, que o cara é um excelente guitarrista, muito bom, um excelente músico, né? Depois ainda acompanhei um pouco a carreira solo de Nazi, polêmico Nazi, mas isso aí já é outro assunto que não vem ao caso agora. Quero lembrar também, pessoal, que eu separei o top 10 acústico MTV Brasil. Possa ser que no futuro eu faça os 10 melhores luais, né? Que tiveram também na época, luais da MTV. E também o MTV ao vivo. Quase que eu confundi. Pronto, por exemplo, eu deixei de citar o luau, o acústico do MTV do Lu Santos aqui. Eu já estou dando até um spoiler. Mas em breve eu vou fazer, se vocês gostarem. Eu peço aí que comentem e
dê um legalzinho, um like, para ajudar, beleza? Mas aí o intuito aqui são top 10 acústica MTV, beleza? MTV Brasil. Vamos lá, posição 5, polêmico, mas é importante pra caramba. E muitas pessoas vão chiar agora que eu vou dizer, mas é o acústico MTV Charlie Brown Jr., que para muitos aí que estão acompanhando esse vídeo seria o melhor de todos os tempos. E não tira razão não, é que não seria nada de justo na verdade, né? Mas vamos lá. Foi difícil para mim também colocar nessa posição, pois eu estava bem adaptado em aceitar bem a banda, né? Que eu acompanhei o começo difícil e principalmente o auge da banda. Eu acompanhei novo, mas eu consumia bastante. Sobre o meu primo, que ele escutava pra caramba. Até um abraço aí pro meu primão Bradley, né? O estilão assim, skatista, era o tempo, né? O tempo dos adolescentes de lá, daquela geração. Então, eu estava bem adaptado a aceitar, né, a banda, acompanhei o começo difícil. Esse acústico ainda tinham praticamente todos os integrantes originais, fundadores do grupo, se eu não me engano, né? E também pós-álbum de estúdio, que foi o Bocas Ordinárias, né? Bocas Ordinárias eu não gostei muito não, confesso a você. Eu prefiro o que tem Zóio de Lula, que é o antes de Bocas Ordinárias. Eu gosto Só por a Noite eu gosto pra caramba. Tem na faixa, né, Bocas Ordinárias. Mas sei que Bocas Ordinárias vendeu bem, viu? Ó, esse acústico conseguiu trazer algo diferente em relação à sonoridade das músicas, que tinha aquela mais o hip hop rap, como por exemplo Zóio de Lula, né? Senti. Ele levou. Foi muito massa, foi muito visionário esse acústico de Charlie Brown Jr. Como também a versão de Samba Macosa, que, pô, pra mim é a melhor música do acústico, velho. Que eu não sabia que era de Chico Sainz. Veja só, também é história. Onde traz a versão de Mangue Beat totalmente repaginada. Pois é. E é linda a música, velho. Muito, cara, é muito massa. As participações também foram fundamentais para colocar músicas inéditas como Não É Sério. Eu acho que Não É Sério já tinha rolado um clipe. Ele levou pro acústico, se eu não me engano. Junto com o Negrali. O Negrali tava começando, né? Aquela cena lá do rap paulista, ali do gueto, né? Aquelas garotas lá que tinham referência com o Mano Brown, enfim. Também é importante dizer que nessa época uma marca de refrigerante mundialmente conhecida, vocês sabem que eu estou falando, fez uma parceria e teve aquele brinde de mini CD com as músicas do acústico, se eu não me engano tinha Vícios e Virtudes. E também, é claro, das parcerias com as novelinhas da Malhação, né? Que era a presença garantida. Ó. Charlie Brown Jr., Capital, LS Jack, sempre tocava Malhação. Então, posição 5. Posição 4, tá chegando já o top 3. Posição também é polêmica. O acústico do Kid Abelha. O acústico aqui do Kid Abelha. Que pra mim, de todos os acústicos que eu citei, até o top 1 é o mais harmonioso de todos que eu listei. Porque a banda conseguiu nesse trabalho unir todas as gerações, minha opinião, de uma vez só. Pois mesmo sendo uma banda da cena do rock geração 80, que é ali Paralamas do Sucesso, próprio Capital Inicial, Titãs, eles tiveram um caminho parecido com mais ou menos Capital Inicial, nas devidas proporções, né? Óbvio. Me refiro ao acústico, pessoal, para vocês não confundirem. E não a trajetória, beleza? Até porque Kid Abelha já se apresentou no Rock in Rio, no auge do evento. Foi bem foda, velho. A participação de Cidade Negra de Kid Abelha. Esse acústico teve um diferencial enorme, que era nada mais, nada menos que a Paula Toller, né, velho? Sensacional. Esse trabalho ficou maravilhoso, não apenas pela presença dela, mas também por trazer leveza e o repertório ser escolhido a dedo perfeitamente. Que são músicas, músicas que são lembradas com muito carinho de muitas gerações, realmente.
E eu, que era mais novo, eu. Bom, minha mãe escuta muito, enfim, aquelas rádios mais old songs, né, que era música romântica, enfim. E que de Abelha trouxe essa harmonia, puxando pro acústico, ficou maravilhoso, realmente, trabalho muito bonito. Ó, como eu quero, nada sei, quero te encontrar, né? Foi aceito praticamente por todo mundo e não é à toa. Pessoal, vou falar um negócio pra vocês aqui. Eu penso que tem um fato curioso e triste ao mesmo tempo. Não sei se vocês vão achar que eu tô falando besteira. Não sei se é lenda ou se é luz. A luz aqui em Recife quer dizer que pode ser boato, história, conversa, é tipo boato. Ou história contada, né? Mal contada pela lenda. Que quando ela estava cantando, se eu não me engano, foi na mesma época que ela estava cantando a música de Caldo e Bochecha, aconteceu o acidente. Não digo se foi no mesmo, na mesma ocasião que estava rolando a gravação do acústico. Mas aconteceu o acidente que levou a óbito o Claudinho. Quero te encontrar, quero te amar. Pronto. O acústico foi gravado em 2002. Enfim. Não sei se é verdade, mas fica esse plot twist, né? Clickbait, que o pessoal fala aí. Que aconteceu esse fato inusitado e triste, curioso e coincidentemente foi no mesmo dia, né? Mas eu não vou confirmar aqui, beleza? Então, a top 3 agora. Top 3. Terceiro lugar, pra mim, fica o acústico Cidade Negra, que pra muitos é top 1. Pra muitos é top 1. Foi difícil. Com a mesma coisa que eu falei de Charlie Brown, falo Cidade Negra aqui. Mas é porque eu coloquei, ao meu critério foi mais a afinidade, né? A afinidade das bandas. E pra mim foi difícil porque é um acústico, olha, o acústico de Cidade Negra, ele é lindo, maravilhoso por demais, mano. A presença de Tony Garrido levando seu talento com as belas e inéditas canções do grupo só fez potencializar o que já era bom nesse acústico. O que mais me impressionava era o cenário bem típico original. Pelo menos para mim, eu achava curioso aquele cenário lá. Era meio parecido com o de Jorge Benjor, mas ele tinha umas referências assim, afro, de cultura afrodescendente, né? Cultura, enfim. Por causa disso também, né? Que deixou grandioso também o acústico. E também o que me fez também ficar seduzido muito por esse acústico foi pelo fato de eu crescer conhecendo várias músicas de sucesso. Facilitou bastante, porque até então eu fui crescendo ouvindo as músicas da banda com mais frequência. Eu já conhecia muito a banda as músicas de Cidade Negra, né? E isso me fez aceitar muito mais o acústico, a ter mais paciência em assistir. Porque você sabe, quando a criança, o cara é adolescente mais novo, se bem que não tínhamos essas, vamos dizer assim, essas distrações, né, que nós temos hoje em dia. E nós temos até um pouco mais de atenção em acompanhar esses acústicos, mesmo não gostando. Mas isso aí já é outro assunto, beleza? Ó, Johnny B. Good tocou demais. Johnny B. Good. No começo eu não confesso, no começo eu não gostava muito não. Mas com o tempo fui aceitando e para mim é uma das prediletas do acústico. Girassol, carro-chefe, pra mim, que é a inédita, era top 5 pra você ver. Era top 5 do disco MTV. Girassol, tocou muito Girassol, né? E daí você já tira a importância dessa canção, né? A Estrada, a canção Estrada, ficou muito melhor na versão acústica pra mim. Simplesmente um excelente acústico produzido, né? É um rock, reggae, roots, né? MPB, tudo junto na veia. Posição 3. Posição 2. Posição 2. Acústico O Rapa. Acústico O Rapa. Começa daquele jeito frenético, né? Daquela energia absurda lá, com mais de gente. E você nem consegue respirar direito. Falcão já mostra, Marcelo Falcão, né? Já mostra para que veio, além de ter facilidade do improviso,
Você vê o próprio talento que ele proporciona. Marcelo Falcão era, porra. Esse acústico consegue mesclar o ritmo mais calmo em canções que eu posso considerar difíceis na própria melodia. Um exemplo são duas, que é Rodo Cotidiano e O Que Sobrou do Céu. Você presta atenção na letra pra você ver. Coincidentemente, a Maria Rita, né, participa dessas duas canções também. Maria Rita, eu acho que começou a namorar com Marcelo Falcão, dali, se eu não me engano, foi depois que rolou o acústico de sucesso, enfim. Quando chega o Pescador de Ilusões, confesso que ali eu virei fã do Rapa de verdade, mano. Que eu conhecia só. Eu acompanhava assim, mas eu gostava, na verdade, eu gostava de boy band. Isso é outro assunto. E mais rock, pop e tal. Eu confesso que Pescador de Ilusões, virei fã. Carro-chefe do acústico, pra mim é Pescador de Ilusões. E pra finalizar, o acústico foi realizado em 2006, né? Eu Quero Ver Gol, foi o marco de 2006. Né? Foi um ano de Copa do Mundo e essa música tocou muito. Eu Quero Ver Gol. Tem limão, tem mate, melancia fatiada, um pouco salmão doce da Dragão Chinês. É muito massa, pô. Eu Quero Ver Gol, era massa. Muito bom, pô. E pra finalizar, chegando aí na posição 1, acústico Cássia Eller. Muitos não vão concordar comigo. Muitos vão concordar comigo 100%. Acústico Cássia Eller é nada mais, nada menos que o melhor acústico de todos os tempos, cara. De todos os tempos. Eu falo isso com 100% de convicção. E lembro que foi um acústico complicado. Foi um acústico complicado de ser produzido, com muitas interrupções e nervosismo da cantora. Quem assistiu já o DVD o documentário de Cássia Eller sabe bem o que eu estou dizendo, porque ela era muito tímida, cara. Mas ela, quando era uma pessoa tímida, ela tinha muita dificuldade de conversar, de trocar uma ideia com a galera. Por causa dessa timidez, atrapalhava muito. Metodicamente foi minucioso para que ela estivesse bem à vontade quando batia suas crises. Posso ser, não sei também. Ela também estava passando por uma transição aí. Pode ser que tenha. Eu não sei, mas poderia ser até abstinência de drogas. Espero que não, velho. Cássia estava passando por uma transição musical e por ser oficialmente mais intérprete do que compositor em si, a parte importante. Esse acústico foi tão especial porque ela conseguiu entregar com maestria todas as músicas. Meu irmão, esse acústico, eu não estou falando por falar, não. É verdade que eu estou dizendo a você, assista esse acústico, meu. O que torna mais emblemático esse acústico é o modo que as canções, todas as canções, né, elas variam de múltiplos gêneros e estilos. Do samba ao rock, do rock ao MPB, do MPB ao internacional, do internacional ao Mangue Beat. Fator marcante para mim a participação do seu grande amigo e amor, Nando Reis. Eu gosto muito de Nando Reis, muito mesmo, mas eu comecei a gostar de verdade a partir do momento que ele começou a acompanhar, participou desse acústico, né? E muitas músicas de Nando ela tocou também nesse acústico também, boas músicas. Relicário é o complemento de duas almas em sintonia entre os dois, eu acho. Malandragem, né? Música mais ordinária e completamente e gostosa de consumir. Malandragem tocou muito. Que eu penso que seja o carro-chefe eu acho que é difícil dizer se Malandragem é carro-chefe, porque Relicário e Segundo Sol também. Segundo Sol, né? Não precisa nem falar. Por enquanto não precisa nem falar, mano. São perfeitas, sem medir esforço. E pra finalizar, né? Ela, cara, ali foi o último álbum dela, né? Acho que ela praticamente tava se despedindo de nós ali. E pra mim é top 1. Beleza? Tem as menção honrosa aqui, eu vou dizer que é o acústico MTV Brasil Roberto Carlos, né? Que é aquele acústico secreto. Que eu lembro que Roberto Carlos
Tem um clipe até, todos estão surdos, que é um jovem, acho que retrata Roberto Carlos mais novo, ele tá no meio da cidade, de São Paulo, e ele interage com o pessoal e dança. Se eu não me engano, tem um clipe no YouTube. Pronto, é o que extraíram do acústico e fizeram um clipe na época. Eu só lembro disso. Mas esse acústico aí, ele porque é direitos autorais, né? Ele é um mistério, mano. Mistério. Quem tem esse acústico vai valer muita grana no futuro, né? Guardado. Beleza? Obrigado, pessoal. Falei muito, mas eu tava querendo fazer faz tempo esse top 10. E se vocês gostarem, comentem aí. Eu posso até fazer outros tipos de top 10. UAU, MTV, ao vivo e por aí vai, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e valeu!